Olá, queridos alunos. Vamos dar início a mais uma aula de comunicação oral e escrita. E hoje nós vamos rever um pouco do assunto concordância nominal. Concordância nominal nada mais é que o ajuste das palavras em relação aos substantivos. É a relação que existe entre as classes de palavras. É o que faz com que os artigos, pronomes, numerais e adjetivos concordem com os substantivos a que se referem. Nós temos regra geral e temos também regras específicas. Aqui nós vamos ver nesse slide a regra geral, quando nós temos um substantivo e um adjetivo. A regra geral é a seguinte: artigos, numerais, pronomes e adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Quando nós falamos em gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. E quando falamos em número, nós estamos falando do singular e do plural. Então, numa oração, os adjetivos eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Se nós tivermos numa frase ou numa oração um substantivo masculino e singular, o nosso adjetivo também aparecerá no singular e no masculino. Se tivermos um feminino e plural, então o adjetivo vai ter que concordar no feminino e no plural. Tá? E aqui temos esses exemplos. A casa é bonita. O substantivo com o qual o adjetivo bonita vai concordar é com a palavra casa. Casa é um substantivo do gênero feminino, está no singular, portanto, o adjetivo tem que vir no mesmo esquema, no substantivo e no singular. A casa é bonita. O mesmo vai acontecer com os outros exemplos. Comprei um lindo vestido amarelo. Aqueles dois meninos altos e sorridentes são meus irmãos. As minhas 3 amigas inseparáveis faltaram à aula hoje. No primeiro exemplo, gente, o substantivo que a gente vai destacar é a palavra vestido. Aí nós temos as palavras que concordam com o substantivo vestido, que é um substantivo masculino e está no singular. Então, nós temos o artigo 1, temos o adjetivo lindo e temos o adjetivo amarelo, todos no singular e no masculino. No segundo exemplo, o substantivo que vai pedir concordância é a palavra meninos. Então, nós temos as palavras que se referem à palavra meninos, aqueles dois altos e sorridentes. Essas são as palavras que estão concordando com o substantivo meninos. Percebam, estão todas no plural e no masculino. Aqueles é o nosso pronome adjetivo, 2 o numeral, altos e sorridentes são os adjetivos. E no último exemplo, o substantivo amigas, ele está no plural e no feminino. Então, as palavras que concordam com ele estão no plural e no feminino. As, artigo definido no plural, feminino. Minhas, pronome adjetivo feminino e plural. 3, numeral. Inseparáveis, adjetivo, tudo no plural. Quando nós temos mais de um substantivo na oração e um adjetivo apenas, nós temos duas situações de concordância. Uma, quando o adjetivo vem antes do substantivo. Nesse caso, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Vamos aos exemplos. Está desligada máquina de lavar roupas e micro-ondas. Está desligado
micro-ondas e máquina de lavar roupas. Nesses dois exemplos, o substantivo, aqui nós temos dois substantivos, máquina de lavar roupas e micro-ondas. E nós colocamos o adjetivo antes do substantivo. Então, ele vai concordar com o mais próximo. No primeiro exemplo, nós colocamos a palavra máquina de lavar, é um substantivo feminino. Então, o adjetivo tem que vir no feminino. Está desligada máquina de lavar roupas e micro-ondas. No segundo exemplo, nós trocamos de lugar, colocamos micro-ondas antes de máquina de lavar. Então, o nosso adjetivo tem que vir no masculino. Está desligado micro-ondas e máquina de lavar. A sequência segue a mesma situação dos dois primeiros exemplos. Que linda pintura e poema ele fez. Que lindo poema e pintura ele fez. Nesse caso, gente, quando nós tivermos o adjetivo antes do substantivo, nós não podemos passar o adjetivo para o plural, tá certo? Ele sempre vai vir no singular, porque ele está antes. Então, ele está concordando com o mais próximo, por isso, sempre no singular. Mais de um substantivo e um adjetivo. Depois do substantivo. Então, aqui é uma segunda situação. Agora, a gente vai colocar o nosso adjetivo depois do substantivo. Nessa situação, o adjetivo vai para o plural masculino ou concorda com o substantivo mais próximo. Utilizei os mesmos exemplos lá do outro slide. Que pintura e poema lindos! Aqui, nesse caso, nós fizemos uma concordância no plural masculino. Sempre que eu for concordar no plural e eu tiver substantivos de gêneros diferentes, ou seja, masculino e feminino, então eu obrigatoriamente tenho que concordar no masculino, no plural masculino. Eu só inverti a posição dos substantivos aqui no segundo exemplo. Que poema e pintura lindos. Por quê? Porque nós estamos concordando no plural. Então, sempre que eu tiver gênero diferente e quiser concordar no plural, eu concordarei no masculino. Porém, lá em cima, nós falamos que ou ele vai para o plural masculino ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Nos dois últimos exemplos, eu fiz a concordância com o substantivo mais próximos. Observem, o poema, palavra masculina, a pintura, palavra feminina. Então, vamos lá. Que pintura e poema lindo, concordei com o mais próximo, que é uma palavra masculina. Que poema e pintura linda, concordei com o mais próximo, que é uma palavra feminina. Ainda na regra, um substantivo e mais de um adjetivo. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo. Na verdade, está diferente do outro slide. Aqui nós temos mais de um adjetivo concordando com um substantivo. Nós temos duas situações de concordância nesse caso. Ou a gente concorda no plural, no caso, o substantivo vai para o plural. Vamos ver o exemplo. Falava fluentemente as línguas portuguesa e espanhola. Nesse caso, gente, a gente está trabalhando com o substantivo línguas, tá? Então, e nós temos dois adjetivos, o adjetivo portuguesa e espanhola. Então, aqui nós temos o nosso substantivo no plural, línguas, e os dois adjetivos no singular. Falava fluentemente as línguas portuguesa e espanhola. A segunda opção é manter o substantivo no singular, então a palavra língua vai ficar no singular e nós vamos inserir o artigo a antes do último substantivo, do último adjetivo, desculpe. Nós temos os adjetivos portuguesa e espanhola. O exemplo é o mesmo. Falava fluentemente a língua inglesa
e a espanhola, tá vendo? Então, nesse exemplo, o substantivo língua ficou no singular e os adjetivos também se mantiveram no singular, porém nós acrescentamos o artigo a antes do último adjetivo. Então, são essas duas opções quando nós temos mais de um adjetivo para concordar com um único substantivo. Substantivos do mesmo gênero, ou seja, masculino e masculino, feminino e feminino. Nesse caso, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Aqui eu só utilizei um exemplo de substantivo feminino, nos dois casos. O Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. Nesse caso, nós concordamos com o plural. São duas palavras femininas, tá? O Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. Aqui, no caso, ele concordou com o mais próximo, por isso que o adjetivo ficou no singular. Mas podemos fazer isso também se tivermos substantivos no masculino e adjetivos no masculino também. A concordância será a mesma. E agora nós chegamos nas regras específicas. Muito importante vocês saberem fazer o emprego e diferenciar, tá? O emprego dessas palavras. As palavras mais críticas que a gente costuma cometer mais erros, e são essas que a gente precisa fazer o emprego correto, estão aqui no nosso quadro. Anexo e incluso, obrigado, mesmo, próprio e kit. Então, essas palavras, todas elas vão concordar com o substantivo a que se refere. Então, nesse caso, se o meu substantivo estiver no masculino, então, qualquer uma dessas palavras terão que ser apresentadas no masculino. Se estiver no masculino plural, vão ter que se apresentar no masculino plural. Se estiver no feminino, elas também estarão no feminino. E se estiver no feminino plural, elas também se apresentarão no feminino plural. Vamos ver os exemplos que eu coloquei. As cartas estão anexas. O substantivo cartas é feminino e está no plural. Então, a palavra anexo, nesse caso, foi escrito anexas. As bebidas estão inclusas. Precisamos de nomes próprios. Obrigado, disse o rapaz. Se fosse a moça, seria obrigada, disse a moça. Estou quite com você. Estamos quites. Ela própria fez sua roupa de gala. Ele próprio desenhou seu terno. Sempre concordando, essas palavras vão sempre concordar com o substantivo a que se refere. Então, cuidado. Porém, nós temos algumas observações em relação a algumas palavras, inclusive a palavra anexo, que a gente trabalhou no outro slide. A palavra anexo, quando vier diante da preposição em, aí ela não vai variar. Nem vai para o plural e nem vai para o feminino, tá? Mesmo exemplo que nós trabalhamos lá atrás. As cartas seguem anexas, lembram? Aqui nós colocamos a preposição em, então ficou as cartas seguem em anexo. A palavra mesmo pode ser advérbio, então nesse caso, quando a palavra mesmo tiver função de advérbio, ela não vai variar. Elas compraram mesmo aquela casa. Aqui é um advérbio, por isso ele não variou. Agora, se ela tivesse mesmo com função de adjetivo, elas mesmas fizeram sua comida. Elas mesmas, tá? Então, essa palavra, cuidado com o emprego dela. A gente precisa observar. Se ela vai se apresentar com função de adjetivo, então ela vai concordar com o substantivo a que se refere. Porém, se ela aparecer
com função de advérbio, ela não se refere a um substantivo. Ou ela vai estar concordando com um advérbio, com um adjetivo ou com um verbo, tá? Cuidado com as palavras menos e alerta. Estas palavras nunca variam. Como menos frutas atualmente. Ponha menos água no feijão. O soldado ficou alerta. Os soldados ficaram alerta. São palavras invariáveis. Palavras com função de adjetivo ou advérbio. Nós vimos ali um pouquinho ali em cima. O adjetivo, se ela for adjetivo, o adjetivo sempre vai concordar em número e gênero com o substantivo. Porém, o advérbio, ele é uma palavra invariável. Ele não muda nunca. E ele também não se refere ao substantivo. Ele vai só modificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo, tá? Dependendo da função, elas concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Isso seguindo a regra geral. Aqui, olha, a gente vai ler assim: muitas pessoas ainda não chegaram. Todos esses são pronomes adjetivos. Bastantes pessoas ainda não chegaram. Poucas pessoas ainda não chegaram. As roupas baratas também são boas. As roupas caras também são boas. Comprei meia melancia. Saio para almoçar ao 12:30, porque trata-se de meia hora. Não se esqueçam disso, gente, por favor. Nesse caso, funcionam como adjetivos, por isso flexionam para concordar com o substantivo a que se refere. Então, sempre que for adjetivo, ela vai concordar com o substantivo. Ou ela vai para o feminino ou masculino, plural ou singular. É sempre assim que funciona se forem adjetivos. Caso elas tenham função de advérbio, os advérbios é a classe de palavra que não varia. Então, eles vão ficar invariáveis. Caso essas palavras exerçam a função de advérbio, ficarão invariáveis, foi o que eu acabei de dizer. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro. As pessoas estão bastante preocupadas com o futuro. As pessoas estão pouco preocupadas com o futuro. No caso, essas três palavras são advérbios e elas não se referem à palavra pessoas, elas apenas estão modificando o sentido da palavra preocupadas, que é um adjetivo. Naquela loja, as roupas custam caro. Naquela loja, as roupas custam barato. Barato e caro aqui também não se refere à palavra roupas. Elas modificam o sentido do verbo custar. Custa barato, custa caro, tá? Saia e deixe a porta meio aberta. Esta palavra também é um advérbio que modifica o sentido do adjetivo aberta. Eu poderia ter colocado saia e deixe a porta pouco aberta. Então, cuidado. Quando aparecer algumas dessas palavras, você vai verificar se ela tem função de adjetivo ou se ela tem função de advérbio. Porque a situação dela dentro da oração modifica de acordo com a classe gramatical delas. Nas expressões é bom, é necessário, é proibido, é importante, o adjetivo concordará com o substantivo de duas maneiras diferentes. A. Se o substantivo não vier determinado pelo artigo, pronome, o adjetivo permanecerá invariável, ou seja, é bom água, é proibido entrada de pessoas estranhas.
No caso, na situação B, se o substantivo vier determinado pelo artigo, pronome, adjetivo, aí nesse caso ele vai concordar em gênero e número com esse substantivo. No exemplo primeiro, eu coloquei água. No segundo exemplo, eu coloquei a água. Aí já houve uma mudança. É boa a água. Lá em cima não tem o A junto com água, ficou é bom água. No segundo exemplo, eu coloquei A antes da palavra entrada. No primeiro exemplo, não tem o A, então ficou é proibido entrada. No segundo exemplo, é proibida a entrada. Então, gente, observe, qualquer uma dessas expressões em destaque, se não vierem determinadas pelo artigo a, elas vão se manter no masculino. Caso qualquer uma delas venham acompanhadas, venham se referir a um substantivo determinado pelo artigo a, então elas vão para o feminino. Por hoje é isso, galera. Bons estudos e até a próxima aula. Um abraço em todos.